Sabe o que é frustrante quando você começa a investir? Você compra ações, faz o que todo mundo manda fazer aí, que é diversificar, e no primeiro momento que a bolsa dá aquela oscilada, aquela rateada, cai tudo junto. Pior, né? Às vezes você tem ações de setores diferentes, de tamanhos diferentes, de países diferentes, e mesmo assim, todas caem juntinhas dando a mão. Aí de repente você liga lá pro seu assessor do banco e pergunta o que está acontecendo, e ele diz o quê? Fique tranquilo, aconteceu isso com todo mundo, é só volatilidade. Guarda essa palavra, volatilidade. Mas olha, tem um jeito de se proteger disso e é matemática simples. E é o investimento em valor. E essa estratégia, ao longo de mais de um século, se mostrou sólida, mas pode ser um perigo se você ainda não entendeu a sequência correta. E aí, você está no canal Meia Ficha, o único que vai mostrar para você o risco antes da rentabilidade ou do retorno. E eu sou o Júnior Ju, consultor CVM certificado CEA pela Ambima. E eu já vou fazer uma provocação aqui para você, porque todo professor gosta de estimular os seus alunos. Com a Selic estando a 14,75 por ano nesse momento, quanto uma ação teria que ter de rentabilidade para que você assuma o risco de ter ações na sua carteira em detrimento de um tesouro direto, um tesouro Selic ou um CDB de bancão pagando ali o CDI? É essa pergunta com a filosofia do investimento em valor que começou lá com o Ben Graham e depois foi aprimorado pelo Charlie Munger e Warren Buffett que eu vou mostrar para você nessa aula. Então a expectativa tem que ser grande mesmo, porque essa aula vai mudar a sua vida. E o mais importante disso tudo, que é como encaixar essa estratégia de um jeito que vá proteger o seu patrimônio. Bora lá então que tem muita coisa agora para a gente discutir. E eu vou te perguntar baixinho aqui para ninguém nos ouvir. Com a Selic estando hoje a 14,75, por que raios você pegaria o seu dinheiro e colocaria em ações? Já que investir em um tesouro Selic, por exemplo, é um investimento quase livre de risco. Mas eu já vou te responder aqui, papum, pirulito pão doce, porque não deixa aluno meu sem entender os conceitos. Não é uma coisa ou outra coisa. A sua carteira de investimento ela vai precisar ter o lado simétrico e o lado assimétrico. Então, renda fixa segura 14,75 por ano é complementar com o lado assimétrico rendendo muito mais acima de 14,75 ou muito abaixo de 14,75. Mas relaxa, que nós vamos entrar em todos os conceitos e isso aqui vai ficar cristalino para você ao final da aula. Por isso, não saia daqui, já esmaga o like aí para mim se você já é inscrito no canal. Se não é, espera um pouquinho, quando eu contribuir para a sua vida, aí você se inscreve no canal e dá o like para mim nesse vídeo, combinado? Então vamos mergulhar na aula agora. O investimento em ações, usando a metodologia de investimento em valor, que é o que eu uso, ok? O que eu estou passando para você aqui é o que eu faço. Não é teoria, é prática. É o melhor método de alocação de dinheiro em ações. Por quê? Porque ele permite que a gente consiga estudar aquela ação e alocar naquele pedacinho de 10 a 20% da nossa carteira, enquanto estamos construindo os nossos 24 meses de liquidez, que é o que eu defendo no método MAT criado por mim. Porque o que o Ben Graham e o Charlie Munger nos ensinaram não é simplesmente compre ações, é compre bons negócios a preços justos, com margem de segurança, dentro de um sistema de decisão que coloque o risco antes do retorno. Mas antes da gente sair mergulhando em vários conceitos que eu vou te apresentar aqui, daqui a pouco eu já te apresento a bibliografia, vamos entender cada pedacinho disso aqui com um exemplo prático do seu dia a dia. E antes que eu me esqueça, tem um artigo completo aqui que é o investimento em valor no site Meia Ficha. Você pode acessar lá e ver essa aula completa. Agora, o que eu vou te mostrar? A principal ideia que está por trás do investimento em valor é que preço e valor são coisas diferentes. Por exemplo, vamos dizer que você conhece um imóvel aí na sua rua, que você vem namorando esse imóvel há muito tempo, sempre que passa lá acha ele bonito, tal, tá juntando seu dinheirinho para comprar. E você sabe, pela experiência que você tem aí no bairro que você mora,
que esse imóvel deveria custar algo em torno de R$ 500 mil. Mas um dia você passa, o vendedor desse imóvel está lá na frente e você pergunta para ele: fulano, quanto que está custando esse imóvel? E ele diz para você: 350 mil. Opa, 350 mil? Então quer dizer que existe uma margem de segurança ali. Eu tenho um imóvel de 500 mil que eu sei que custa 500 mil aqui na região e ele está sendo ofertado por 350 mil. Agora perceba que o preço são os 350 mil. O valor são 500 mil. É quanto realmente vale esse imóvel. Agora, imagine que o vendedor tenha respondido para você diferente. Esse imóvel está sendo vendido por 700 mil reais. Aí você, opa, eu sei que o valor desse imóvel são 500 mil reais. O preço a 700 mil reais não me apetece. Eu não vou fazer negócio. Então perceba que valor e preço são coisas diferentes. E esse conceito do imóvel, apesar de ser um exemplo simples do seu cotidiano, é a ideia central por trás dessa aula, que é: você tem que aplicar essa mesma metodologia, esse mesmo pensamento para as ações no momento que você vai comprar. Você tem que saber se aquela ação que está ali com um preço na tela de R$ 30 deveria estar custando 25 ou 35. Esse é o princípio fundamental por trás do investimento em valor. E esse conceito não surgiu de nada. Quem é o pai criador desse conceito de investimento em valor é o Benjamin Graham, que lecionou na Columbia Business School nos anos posteriores à Grande Depressão de 1929 dos Estados Unidos. E ele queria um método que fosse resiliente o suficiente para não passar a mesma coisa que todo mundo passou em 1929, quando as ações simplesmente despencaram e praticamente quebrou a bolsa. E olha que nós estamos falando da bolsa americana, hein? Não é nem a bolsa aí de um país pequeno. E é por isso que eu tenho que te passar o conceito mais importante que tem nesse livro, que é o capítulo 20, onde ele fala, num grande resumo, o que é a margem de segurança. E se essa aula aqui for o suficiente para colocar na sua cabeça apenas o conceito de margem de segurança, eu já vou estar feliz com o resultado dessa aula. Volta ali, Graham, devagarzinho, que você já é um senhor de idade, não se machuca não. Então vamos colocar um pouquinho aqui na prática. Vamos dizer que você calculou uma ação e chegou à conclusão que o valor dela adequado seria de R$ 40. Então você vai lá e compra essa ação que está com o preço agora ali no mercado de R$ 30. Você terá uma margem de segurança de R$ 10, que equivale o quê? A 25% entre o valor que realmente vale essa ação e o preço que você pagou ali na corretora. Mas digamos que o mercado vá lá e diga que não, que essa ação custa R$ 35. Ok, ainda assim, você criou uma margem de segurança para que você possa não estar certo 100% das vezes no preço e no valor daquele negócio que você está disposto a adquirir. Porque quando a gente olha desse jeito, a gente compreende que a margem de segurança, na verdade, é um airbag de proteção contra a nossa arrogância. Quando a gente acha que sabe de tudo e que está pagando um excelente valor por aquele negócio e aquele negócio ou aquele valor que a gente imagina para aquele negócio não se concretiza lá no final. Então, essa margem de segurança cria essa possibilidade da gente errar de forma segura, protegendo o nosso patrimônio contra uma queda muito acentuada. E o Sr. Graham criou uma anedota para explicar para nós o que é essa diferença entre preços oscilando o tempo todo, que ele chama de Mr. Market, ou, no nosso portuguesão aqui, caipirão meu, Senhor Mercado. O que é o Senhor Mercado? Imagina que você tem um sócio na empresa aí, você é dono de uma empresa e tem um sócio. Esse sócio tem dia que ele dorme bem, acorda relaxado, alegrão, chega lá, cara, quero comprar o seu pedaço. Eu quero te pagar 5 vezes mais do que ele vale. É um dia de euforia. E tem o dia que o senhor mercado não dorme bem, acorda cansado, o café não resolve e tudo tá ruim. E ele chega lá ofertando a parte dele na empresa para você por metade do preço que ela vale. Ou seja, o senhor mercado sofre de instabilidade do humor. E não é isso que a gente passa com a bolsa de valores todos os dias, com os preços das nossas ações
indo para cima, indo para baixo o tempo todo, cada vez que o Lula fala alguma coisa ou cada vez que o Trump resolve invadir algum país. E a pergunta que não quer calar é: cada vez que o Lula abre a boca, o valor do negócio muda, aquela empresa muda, ou cada vez que o Trump invade um outro país, o valor daquele negócio mudou? Resposta óbvia é não. E você sabe o que é mais legal disso tudo que eu tô te falando? Se você não clicar em comprar e vender no seu home broker, você não foi afetado pelo humor do mercado. Então, o senhor mercado, ou Mr. Markets, não colocou influência positiva e negativa nas suas decisões. É isso que o nosso famoso Ben Graham aqui tenta explicar para nós nesse maravilhoso livro chamado O Investidor Inteligente. E isso aqui que você viu nessa pequena demonstração, onde o preço estava em determinado momento 30 e depois subiu para 35, é o que é chamado no mercado de volatilidade. E é justamente a volatilidade que é utilizado por uma das maiores teorias da área de finanças e economia, chamado diversificação, criado lá por Henry Markowitz. Eu não vou explicar o que é a diversificação matematicamente ainda nesse momento, mas eu garanto para você que quando eu explicar, você vai pensar de outra forma sobre o mercado de ações. E não é porque eu concordo com o que o mercado faz, não. É justamente ao contrário. Porque eu discordo do que o mercado faz nesse momento. E tem uma coisa aqui que é interessantíssima. Só quando você consegue identificar que o valor da empresa é uma coisa e a oscilação do mercado é outra coisa, que você deixa de ser um torcedor daquela ação e passa a ser um investidor daquela ação. Porque independente do que o mercado esteja fazendo com o preço naquele momento, na sua cabeça você tem o conhecimento de que o valor daquele negócio é completamente diferente. E isso traz tranquilidade para nós no momento que o mercado está passando por um estresse. Cara, eu preciso te contar agora uma coisa que é uma evolução filosófica do investimento em valor. Porque, como eu disse, o pai do investimento em valor foi o Benjamin Graham, com o Security Analysis, que era o primeiro livro dele, e esse segundo livro aqui, que é o Investidor Inteligente. E o seu melhor aluno, que foi lá estudar com ele na Columbia Business School, foi o Warren Buffett, que usou o método de Ben Graham à risca durante muito tempo. E só quando o Warren Buffett começou a trabalhar com Charlie Munger que teve uma evolução desse método. Os filtros originais do Graham, porque ele criou um mecanismo muito robusto para resistir a uma nova depressão, por exemplo, dos Estados Unidos, eram: o PL da empresa tem que ser menor que 15, o P sobre VPA, que é o valor do quê? Preço sobre o valor patrimonial da ação, tem que ser menor que 1,5. A empresa tem que ter 10 anos consecutivos de lucros positivos, ou seja, lucros crescentes, 20 anos de pagamento ininterrupto de dividendos e dívida controlada. Esse é o filtro original que Benjamin Graham construiu para encontrar negócios maravilhosos. E em cima desses filtros, ele criou uma fórmula para você conseguir chegar no preço da ação e ter uma noção se aquele valor que você encontrou pelo Magic Graham Number era ou não maior ou menor do que o preço que o mercado estava praticando no momento. Interessante isso, né? E o que eu acho muito louco no método que Graham criou ali na cabeça dele, pensando sozinho, é que o que ele estava procurando eram as famosas bitucas de cigarro, que ele chamava de cigar butts. E o que é isso? São empresas que estão tão baratas que mesmo que ela vá para um declínio gigantesco e quebre completamente no futuro, ainda dá para você dar mais uma tragadinha. Quando o mercado corrigir o preço dela e chegar no valor que você calculou, você ainda consegue ter um lucro satisfatório com essa companhia. Olha que visão espetacular. A gente está falando de quase um século de conhecimento aí do Benjamin Graham, né? E funcionava lá e funciona hoje também. Só que quando eu digo que funciona hoje também, a gente tem que fazer algumas adaptações. Não pode simplesmente pegar o que o Graham escreveu lá para o contexto dos Estados Unidos entre a década de 30 e 50, porque esse livro, O Investidor Inteligente, a primeira tiragem dele é de 49, e tentar aplicar aqui no cenário brasileiro. Primeiro que o Brasil é uma pequena fração comparado ao tamanho
da Bolsa de Valores americana, que é gigante. Então, simplesmente pegar os mesmos parâmetros do investidor inteligente e aplicar vai ser muito complicado. Mas calma lá que eu vou te mostrar qual é essa adaptação necessária para a gente poder aplicar aqui no mercado brasileiro. E isso não sou eu que estou dizendo não, tá bom? Isso aqui foi o próprio Graham que disse no livro dele que esses filtros que ele estava apresentando era para o chamado investidor defensivo, que é aquele cidadão que tem a sua ocupação no mercado formal de trabalho ou informal, na sua atividade remunerada e compra ações, mas não tem tempo de entrar no detalhe da empresa, observar balanço, fazer pesquisa sobre a empresa. Então, ele usando esse filtro, era como se ele tivesse já meio que se protegendo de forma defensiva, porque ele só colocaria empresas que passassem ali nesses critérios. Louco demais isso, né? Tem hora que eu me pego pensando aqui no meu escritório enquanto eu estou lendo sobre o que eu daria para ter 1 ou 2 horas de conversa com Benjamin Graham, Warren Buffett, Charlie Munger, o Benoit Mandelbrot. Claro que muitos deles que eu estou falando já morreu, mas isso não me impede de conversar com eles. Minha esposa mesmo racha o bico às vezes aqui, que ela entra aqui no escritório, eu estou falando sozinha. Ela fala, com qual dos amigos que já morreu que você está conversando? Ela já sabe como é que funciona a minha cabeça. Mas vamos lá que eu vou mostrar agora para vocês a evolução de onde que saiu do Benjamin Graham e até onde que o Charlie Munger levou essa história toda de investimento em valor. E aí entra, cara, assim, o cara que eu mais gosto do mundo dos investimentos, e é aí o nosso Charlie Munger, que já faleceu, infelizmente, que eu mais converso no dia a dia. E ele mudou a pergunta. Enquanto o Ben Graham perguntava quanto essa empresa deveria valer ou quanto essa empresa custa, Munger passou a perguntar qual empresa é excelente e qual é o preço justo para comprá-la. Olha que sutil a mudança, mas traz resultados diferentes. A frase que resume a filosofia de Munger é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço justo do que uma empresa justa por um preço maravilhoso. Presta atenção, volta se você não entendeu essa frase, volta o vídeo um pouquinho e escuta de novo. É muito melhor comprar uma empresa maravilhosa, empresa maravilhosa, por um preço justo do que uma empresa justa, ou seja, uma empresa que faz ali o feijão com arroz, por um preço maravilhoso. Então, realmente, tentar comprar um bom negócio por um preço adequado está dentro do centro da filosofia de Munger e Warren Buffett, que é o que transformou esses dois aí nos maiores investidores do mundo. E aí você deve estar se perguntando, Ju, mas por que isso é tão importante? Porque empresas maravilhosas continuam gerando valor para seus acionistas ao longo do tempo, enquanto empresas medíocres continuam sendo medíocres ao longo do tempo. Então não dá para a gente comprar uma empresa medíocre e esperar que ela vá valorizar nos próximos 10, 20 anos. Do mesmo jeito que quando a gente compra uma empresa que ela é maravilhosa, a gente tem plena convicção de que ela vai evoluir ao longo dos anos. E, por consequência, o valor da empresa, os dividendos, tudo vai acompanhar também a empresa. Claro que o mercado, às vezes, vai demorar muito para reconhecer que aquela empresa é uma empresa maravilhosa. Mas é muito melhor do ponto de vista de expectativa nossa como investidor esperar que uma empresa maravilhosa dê um bom retorno do que a gente apostar numa empresa mequetrefe e que ela vai evoluir com o tempo. Concorda comigo? Porque a lógica é simples. Quando a gente compra uma empresa maravilhosa, o que a gente espera que aconteça com os lucros dessa empresa é que mesmo que ela tenha oscilações, o desenho final desses lucros demonstram para a gente o quê? A capacidade de geração de valor ao longo do tempo. É claro que isso às vezes pode demorar 5 anos, às vezes pode demorar 10 anos. E é justamente por isso que tanto Charlie Munger quanto Warren Buffett apostavam muito em empresas que tinham um moat. É o que eles chamam, que é o quê? Um fosso. E o que é esse fosso? É algo que somente essa empresa possui e que somente permite que essa empresa tenha uma vantagem contra os seus concorrentes. Ou seja, uma barreira que cria uma dificuldade de entrar um concorrente naquele setor, uma regulamentação que deixa aquela empresa numa posição muito melhor do que outras empresas no mercado e assim por diante.
E olha, eu sou tão fã do Charlie Munger que eu até adotei para mim uma das principais ou principal ensinamento na minha visão que ele deu, que é o círculo de competência. Então, o M do método MAT, aqui do Meia Ficha, é em homenagem ao Munger, que é basicamente o quê? Nós, investidores, escolhermos investir naquele segmento, naquele setor que a gente tem uma vantagem de conhecimento com relação aos demais investidores. Porque pensa comigo, no mercado de ações, eu como investidor estou competindo com outros investidores. Cada um de nós quer comprar um grande negócio por um preço abaixo do que é o valor daquela companhia. Então, por exemplo, se você é do setor de tecnologia, você vai ter uma capacidade melhor de analisar o negócio daquela companhia do que outros investidores que não são do setor de tecnologia. Se você é do setor de saúde, você consegue avaliar uma empresa do setor de saúde muito melhor do que outros que não são. Se você é do setor de varejo, você consegue identificar coisas que estão acontecendo ali no varejo muito melhor do que pessoas que não trabalham no varejo. Então, essa questão do círculo de competência do Charlie Munger, para nós, é espetacular. E sabe o que Munger dizia com relação a isso? Ele dizia o seguinte: eu não estou interessado em tudo. Eu estou interessado naquilo onde eu posso pensar melhor do que a maioria das pessoas. Olha que simplicidade, mas que profundidade que traz essa visão do Charlie Munger. E aí, quando a história aproxima Charlie Munger e o Warren Buffett, que aí deu uma simbiose, né? Parecendo aquele Venom. É Venom, não é? Aquele super-herói, aquele grande vilão, acho que é vilão, sei lá, que faz a simbiose. Bom, deixa aqui nos comentários se é Venom. Fez a simbiose do Warren Buffett e do Charlie Munger, o que aconteceu? O Warren Buffett abandonou alguns dos critérios muito rígidos que ele, porventura, era o melhor aluno do Benjamin Graham e que funcionou para ele muito tempo, aquela estratégia, e adotou um pouco da flexibilidade de Munger. Qual era essa flexibilidade? Por exemplo, a busca mecânica por bituca de cigarro. Munger já achava que, olha, dependendo do valor que a gente tem, a gente não consegue comprar uma empresa pequena que é uma bituca de cigarro para a gente dar a última tragada e jogar lá fora. Então ele passou a olhar o quê? Grandes negócios. Por exemplo, quando eles compraram em 1988 ações da Coca-Cola, o PL da Coca-Cola estava ali, preço sobre lucro, né, da Coca-Cola estava em torno de 15 vezes. Valor que jamais passaria no filtro original do Benjamin Graham. Mas Buffett tinha uma vantagem depois que ele vislumbrou essa questão do Charlie Munger, que é: eu tenho um conhecimento muito profundo na Coca-Cola. A Coca-Cola é uma marca que ela tem pontos de distribuição no mundo todo, é uma marca valiosa e um padrão de consumo dos consumidores dificilmente vai ser abandonado. Tanto que você chega em qualquer boteco, você pede uma Coca. Pode vir Pepsi, pode vir alguma cola de alguma outra marca genérica, mas o que você pediu pro garçom foi Coca-Cola. É mentira minha? Não, né? Então, Buffett e Warren Buffett investiram na Coca-Cola por isso. Eles conheciam muito bem o negócio. E é muito mais fácil você investir em algo que você conhece do que algo que você não faz ideia. Essa é a diferença entre torcedor de uma ação, o fã de uma ação, e um investidor. O investidor conhece o negócio onde ele está botando dinheiro. Só que eu preciso ser honesto com você aqui, porque senão eu não vou me sentir bem. Essa nova estratégia que Buffett e Munger utilizam é porque eles têm uma quantidade de capital disponível para investir muito grande. Ou seja, eles não conseguem vir aqui no Brasil, por exemplo, comprar uma empresa de 50 milhões sem afetar o preço dela enquanto está fazendo a aquisição. A hora que está comprando a empresa, a quantidade de dinheiro que está sendo colocado, por consequência, faz o preço aumentar. E é o que aconteceu, um aviso de Buffett lá na reunião de 1999, que ele faz anualmente com todos os seus acionistas da Berkshire Hathaway. Ele disse o quê? Eu tenho certeza que eu sou capaz, com $1 milhão, de fazer um retorno de 50% todo ano, usando outras estratégias diferentes do que o investimento em valor criado por ele e por Munger. E basicamente, quais são essas estratégias que ele disse lá em 99 que ele utilizaria? Como ele leu todas as 20 mil páginas do Moody's, que é onde vinha ali o relatório de todas as companhias, ele falou assim: eu posso pegar algumas empresas de microcap que estão aí, sei lá, alavancando seus negócios, mostrando que vão aumentar o tamanho do seu capital, então eu compro e revendo no futuro, tendo um lucro ali de 50%. Posso olhar por arbitragem, que é quando um produto possui valores diferentes em mercados diferentes, então ele compra aqui praticamente com risco zero, porque é um produto sendo negociado por 10
em um lado e sendo vendido por 20 no outro. Ganhou 100% aí, simplesmente pegando no mercado e vendendo no outro. Então, veja bem, nem toda a estratégia de todo cara gigante vai servir para nós que somos investidores pequenos. Então, de acordo com o tamanho do dinheiro que você tem disponível para investir, você vai ter que adaptar. E a única forma de você saber o que você precisa adaptar é o quê? Conhecimento. Sem conhecimento, você vai fracassar. E agora eu vou chamar para o nosso palco aqui. Venha comigo aqui, senhor Peter Lynch. Outros 2 livrinhos aí para vocês conhecerem. Batendo o Mercado e O Jeito Peter Lynch de Investir. Por que eu estou falando de Peter Lynch para vocês agora? Primeiro, esse cara aqui ele fez 20% pelo menos ao ano durante quase 30 anos aí, 3 décadas. Então ele bateu o mercado aí com facilidade. E ele chegou à mesma conclusão que o Charlie Munger por vias diferentes. Qual foi a conclusão do Peter Lynch? Você que está no dia a dia como consumidor pode utilizar aquele conhecimento de consumidor que você tem de determinado setor, de determinado produto para escolher as ações. Olha que pensamento, né? Revolucionário. Enquanto a maior parte das pessoas aqui vão falar para a gente que não, o cara que bateu o mercado durante 30 anos na frente aí do Magellan Fund, acho que é esse nome. Depois eu olho aqui e falo para você direitinho, acho que é isso. Ele disse que sim, que a gente deveria fazer isso. E que ele fazia isso. E contra resultados não há argumentos. Se ele disse que fazia isso e deu resultado, então a gente pelo menos deve ouvir um pouquinho, conversar com o Peter Lynch aqui e falar assim, me ensina o que você faria nesse momento. Leia o livro que vocês vão entender o que eu tô falando. Olha, mas um detalhe importante aqui quando a gente fala de estratégias de investimento que eu não posso deixar passar. Nós, como investidores pequenos, a gente está sentado ali num jet ski. Charlie Munger, Warren Buffett, Peter Lynch, o Luiz Barsi, Luiz Paz de Alves aqui no Brasil, cara gigantesco, Lírio Parisotto. Como a gente tem grandes investidores aqui no Brasil que poderiam estar falando mais com a gente na internet para a gente aprender um pouquinho do que eles sabem, né? Eles estão sentados em transatlânticos. Não dá para manobrar um jet ski e um transatlântico da mesma forma. Nós aqui com pouco dinheiro no nosso jet ski, a gente tem muito mais flexibilidade, muito mais agilidade do que eles com tanto dinheiro. E isso é uma vantagem para nós, de acordo com o Peter Lynch no livro dele, que é O Jeito Peter Lynch de Investir, no Batendo Mercado também. Então ele mostra isso para nós, que olha, você pode estar se achando pequeno hoje, mas você como investidor pequeno tem mais vantagem do que um investidor grande. Basta a gente estudar e entender como que nós vamos aplicar determinada estratégia para ter um retorno com o menor risco possível ali. Mas deixa eu dar uma golada no meu Teres agora. Meu Teres aqui, por quê? Agora eu vou te mostrar, usando a ferramenta do Fundamentos, como que você pode aplicar os filtros de Graham aqui para calcular, encontrar uma empresa e calcular o valor que você deveria pagar naquela companhia, qual que é o valor dela, de acordo com o método de Graham. Então vamos lá que eu quero te mostrar isso na prática agora. Você vai entrar aqui no site do Fundamentos, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição. Clicar aqui em cima, ó, onde tem busca por, você clica em empresa. Vai abrir esse filtro aqui avançado, que está como busca avançada por empresa, e aqui você vai poder determinar os valores de acordo com o que você estudou nessa aula aqui, que são os propostos pelo Benjamin Graham, com as adaptações necessárias aqui para a realidade da Bolsa Brasileira. Então você vai escolher os seguintes critérios aqui. O PL, nós vamos escolher um PL no máximo de 10. Já explico já o que é PL para você. Vamos escolher aqui um ROI, e aqui vem um detalhe importante, ó, mínimo de 0,15. Atente-se aqui porque na plataforma do Fundamentos a gente tem que especificar a casa decimal com ponto e não com vírgula, tá? Senão a hora que você executar aí vai dar diferente do meu. E nós vamos mandar ordenar aqui pelo ROI. E aí vocês vão ver a mágica acontecer. Então nós vamos olhar aqui na coluna ROI. Vamos centralizar aqui para você conseguir ver bem bonitinho. Dá até preferência aqui para os dados. Bem bonitinho, ó. ROI. Estamos organizando pelo ROI aqui, ok? Só que aqui está do menor para o maior. Vamos fazer ao contrário. Eu quero do maior para o menor. E aí, olha que interessante. Se você viesse aqui, filtrasse só pelo ROI, pegasse o maior aqui e saísse comprando ações, você ia se dar mal. Por quê? Porque tá vendo aqui que esse ROI está distorcido? Por que ele está distorcido? Porque o PL
que é o preço sobre lucro dessa companhia, está negativo. Significa que a empresa, o lucro dela, foi negativo. Por isso que está aqui como negativo. Então tem que tomar com muito cuidado, porque não é só olhar o valor aqui, ordenado pela coluna que você quer, que vai dar certinho de você já sair comprando. Vamos ordenar agora pelo PL para eu te explicar o que é o PL, que é um dos critérios aqui do Benjamin Graham. Ordenando pelo PL, vamos do PL maior para o menor. Então nós vemos aqui, ó, PL de 10. O que isso significa? Preço sobre lucro igual a 10 significa que o valor que você está pagando naquele momento na cotação da companhia, que no caso aqui da companhia MRS Logística está R$ 46, o lucro dela vai demorar 10 anos para alcançar o valor da cotação. O que isso significa? Que o lucro por ação aqui da companhia é de R$ 4,60 nesse momento. 4,60 vezes 10 vai dar os R$ 46. Ou seja, vai demorar 10 anos aí para você ter o retorno de investimento nessa companhia. Perceba que o ROI dessa empresa é 17,97, é um bom retorno. E o ROI é um dos principais indicadores que o Munger gostava de olhar na companhia, que é basicamente o quê? A capacidade da empresa de gerar dinheiro. Isso é o ROI. Ou seja, a cada R$100 que a empresa coloca nas suas operações, quando ela tem um ROI aí de 17,97, que é o que a gente viu agora, significa que ela gera de retorno ao acionista 17 ponto, ou vírgula no nosso caso, R$97. É isso que o ROI significa, grosso modo, para você entender. E aí a gente lembra lá que nos filtros do Benjamin Graham, ele escolhia empresas que estavam no máximo com PVP igual a 1, que no caso PVP igual a 1 é o preço sobre o valor patrimonial. Empresas que têm grande estrutura física, maquinário e tudo mais, o que significa isso? Vou pegar um valor aqui para te explicar melhor. Banco do Nordeste aqui, ó, 0,76 de PVP. Isso significa o quê? Que você vai estar pagando 76 centavos para cada R$1 de patrimônio que essa empresa possui. Por isso que Graham, nos filtros originais, escolhiam empresas que tinham PVP abaixo de 1 e tolerava até 1,5, certo? Já Charlie Munger flexibilizou isso um pouco mais. Ele fala assim, eu até posso ter uma empresa que tem acima de 1,5 de PVP, desde que o ROI dessa empresa seja grande. Ou seja, a capacidade de gerar dinheiro dessa companhia é superior ao que eu vou estar pagando de diferença ali no patrimônio. Então, você compra o patrimônio mais caro, você está pagando aqui R$ 1,68 para cada R$1 de patrimônio que a companhia tem, mas em contrapartida, essa companhia é capaz de gerar R$ 26,49 para cada R$100 que ela bota no seu negócio. É um excelente número, concorda? Um outro indicador que está no filtro original aí do Ben Graham é o Dividend Yield. O que significa Dividend Yield? Primeiro vamos mandar aqui, ordenar. Vamos pegar esse caso aqui, ó, 43,52, maior Dividend Yield na lista de ações que apareceram para nós, que é da Allied. O que significa esse 43,52 aqui? Imagina que você pagou R$100 no preço da ação e ela retornou para você 43,52 centavos de dividendo. Então vai dar um Dividend Yield, que é quanto de dividendo você recebeu com relação a quanto que você pagou naquela companhia. Claro que essa empresa aqui ela custa R$ 6,94 nesse momento que eu estou gravando o vídeo, mas eu usei o exemplo de R$100 para ficar fácil na sua cabeça, tenho certeza que ficou. Só que o Benjamin Graham ele ia um pouco mais, não só tem dividendo sendo pago pela companhia, como se você entrar nos detalhes da companhia, e aí você pode clicar aqui, ó, dados históricos, proventos, ela tem que ter pago dividendos e proventos nos últimos 20 anos, que é o que Graham determinava no filtro original dele. Então a gente já pode ver aqui que ou a companhia é muito nova, só está aí desde 2021, eu não conheço os detalhes dessa companhia, ou essa empresa aqui não pagava proventos e dividendos nos outros anos. Se a gente mandar agrupar aqui por ano, aí ele mostra um resultado para nós. Então, nesse caso aqui, a Allied, que está aqui, ó, a LLD3, não passaria pelo filtro original do Ben Graham. E aí um outro filtro que Ben Graham utilizava era a dívida sobre o seu patrimônio bruto, que é aqui, ó, dívida bruta pelo patrimônio líquido, na verdade. Se a gente mandar ordenar aqui também, a gente vai ver das maiores dívidas para as menores dívidas. Então, nós vamos escolher ali empresas
que estão devendo até 1,50, a depender do caso. Claro que tem empresas, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, a Coelba, que ela tem uma dívida maior, provavelmente quando a gente olhar no detalhe da companhia lá da Coelba, é porque os maquinários que ela precisa demandam um grande volume de capex, grandes investimentos para que a empresa se mantenha competitiva. Então, cada caso é um caso. Agora eu vou pegar uma empresa que eu conheço bem, a fundo, para explicar para vocês aqui mais ou menos como que seria o filtro de Graham. Ó, e aqui, por exemplo, no artigo original, eu já deixei uma adaptação para você do que é esperado, ok, na Bolsa Brasileira, porque se a gente for olhar, só dá para a gente confiar nos dados da B3 de 94 para cá, depois do Plano Real. E ainda assim, muitas empresas não disponibilizaram 30 anos para a gente de informações. Mas o que seria um PL ok nos critérios brasileiros? Né? O PL, que é o preço sobre lucro, o que ele mede? Quantos anos de lucro atual você está pagando por aquele preço na cotação da empresa? Uma zona ok no Brasil é um PL entre 5 e 12. Se você achar um PL que está abaixo de 5, em 3 ali, pode ser uma boa oportunidade ou pode ser um value trap. O que é um value trap? É uma armadilha. Ou seja, aquele PL está baixo porque o preço da companhia e o lucro caíram muito. E caíram na mesma proporção. Então, o que você está vendo ali, na verdade, não é um preço que caiu e o lucro está muito grande para dar esse 3. Então, tem que ficar esperto. PL negativo é porque a empresa teve prejuízo no seu último ano. Quando a gente fala de VPA, no caso do Fundamentos ali é P sobre VP, mas é a mesma coisa, tá? É o preço da ação pelo valor patrimonial. Quer dizer quantas vezes que você está pagando por um pedacinho, por R$1 do patrimônio da empresa. De 0,5 a 2 para os padrões brasileiros, tá ok. Acima de 3, aí já utilizando a adaptação do Charlie Munger, somente se o ROI for muito alto para justificar. E tem que tomar muito cuidado, gente. Por quê? O patrimônio líquido da empresa ele pode ser inflado por goodwill. E aí, quando a gente fala do ROI, que é a rentabilidade sobre o patrimônio dos sócios, né? Esse E aqui é de equity. Então, a gente tem acima de 15, consistente. Todo ano acima de 15. Abaixo de 10 por vários anos. Então, o que é isso? Sinal de alerta. Ficou abaixo de 10 por vários anos? É sinal que a companhia está andando de lado ou até decaindo na sua capacidade de geração de riqueza para os acionistas. ROI alto em um ano pode ser resultado extraordinário, então você tem que olhar aí no mínimo os últimos 5 anos. Dividend yield, dividendos distribuídos com relação ao preço, então acima de 4%, e aí a gente tem aqui o Barsi e o Décio Bazin, que eles pregam para a gente que no mínimo a gente precisa receber no Brasil para fazer sentido 6% de dividend yield. Abaixo disso precisa de uma justificativa da empresa estar passando por alguma restrição no momento. Por exemplo, o Banco do Brasil nesse momento. Ele está segurando a distribuição de dividendos para poder recompor ali a sua reserva. Então, quando a gente fala de um dividend yield anormalmente alto, tem que também ter um sinal de alerta. Por quê? Pode ser uma indicação de que a ação despencou de preço aí por uma razão estrutural. E um alerta, né? Dividend yield passado não garante dividend yield futuro. Então, fique esperto com isso também, porque tem várias empresas que, se você olhar no detalhe, você vai ver que ela pega empréstimo para pagar dividendo para esse indicador ficar bonito. Dívida líquida e dívida bruta sobre o patrimônio líquido, ele mostra para nós a alavancagem financeira da empresa. Aí, abaixo de 1,5 no geral, cara, é bacana, pode ser maior para empresas que demandam alta quantidade de capex para manter o seu negócio competitivo, né? Porque precisa ir fazendo a parte de amortização e corrigindo a depreciação dos componentes. Então, é comum empresa de energia elétrica e saneamento básico, por exemplo, no caso lá da Coelba, fazer grandes investimentos e com isso ter uma dívida maior. Mas lembra de uma coisa também, concessionária de energia elétrica e de saneamento, geralmente elas têm contratos com setores públicos, então uma parceria público-privado, e esses contratos de longo prazo também suportam essas dívidas grandes, porque ela vai ter geração de caixa recorrente ao longo desse período para poder pagar a sua dívida. Então, não necessariamente uma dívida sobre o PL acima de 1,5 para um saneamento básico ou para um setor de energia é ruim. E essa questão de PL é uma coisa, cara, para você cair numa armadilha de valor ali, 2 palitos.
Eu, por exemplo, se você é mais antigo aqui no canal, você já sabe que eu fui professor universitário na Uninove por 10 anos. E logo no boom ali da educação no Brasil, por volta de 2015, 2016, que o governo estava injetando uma grana nas faculdades particulares para trazer os alunos que não tinham renda, né, fazer o financiamento estudantil, eu acabei comprando Cogna, num valor muito alto. O que eu não me atentei no momento? Que aquela torneira que estava jorrando dinheiro dentro da companhia era do governo. E que se mudasse a política governamental com relação aos financiamentos estudantis, aquela torneira ia secar. E adivinha o que aconteceu? Pois é, secou. E eu fiquei com aquele mico no colo. Então, veja bem, estava dentro do meu círculo de competência porque eu entendi o negócio, mas derrapei aí na hora de fazer a avaliação mais criteriosa da empresa. Não estou dizendo que a empresa é ruim, nem as que eu mostrei ali, recomendação de compra não, tá, pessoal? Você vai ter que fazer essa análise aí de forma individual na empresa que você está ambiciando aí colocar no seu portfólio. Mas serve de alerta para você. Se alguém que tem experiência, que tinha conhecimento dentro do círculo de competência derrapou, por que não alguém que não tem esse conhecimento derraparia também? Um outro alerta que eu preciso te dar aqui com relação de empresas que sofrem muito de commodity, do ciclo de commodity, né? Se a gente pegar a Vale, por exemplo, nós estamos vendo aqui um PL de 25,39. O que isso quer dizer? Provavelmente a gente está entrando num ciclo agora de commodity não tão favorável para a Vale, e aí com isso o preço dividido pelo lucro que ela está ali fica muito alto. Poderia acontecer o contrário também. O preço da ação está, sei lá, R$10, mas ela teve um pico de lucro de 8, porque ela está no pico do commodity, daquele commodity. E aí, então, o PL cai e passa no filtro do Graham. Então, você tem que ficar atento a essas questões. Não é porque você encontrou um PL muito grande que a empresa é ruim, não é porque você encontrou um PL muito pequeno que a empresa deve ser considerada. Esse aqui é só o filtro inicial do Graham. Depois você tem que entrar no detalhe de cada companhia que você está objetivando aí colocar no seu portfólio de investimento para que você tenha mais conhecimento e fique dentro do círculo de competência que é pregado tanto pelo Peter Lynch quanto pelo Charlie Munger. Caso contrário, a chance de você comprar aquela ação no momento não tão adequado quanto deveria vai ser muito grande. E antes da gente seguir para o próximo assunto aqui, se você chegou agora no canal e ficou comigo até nesse pedaço da aula, você já viu que aqui é um canal diferenciado. Então, eu vou pedir para você, gentilmente, se inscrever aqui, porque é a forma como o YouTube entende que o trabalho que eu estou fazendo é importante para você. Vamos para o próximo assunto. E aí, nesse próximo assunto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma empresa real e vou fazer a análise dela para você entender e poder sistematizar aí na empresa que você está avaliando. Então, por exemplo, Banco do Brasil é uma empresa que eu conheço bastante, já que eu venho do setor financeiro, atuei no setor financeiro nos últimos 10 anos, aí eu ia falar na última década, mas aí é coisa de velho isso, né? Então, PL 7,15, ou seja, vai demorar 7,15 anos para que o lucro que a empresa está gerando por ação alcance o preço dela, que é a cotação aqui, 22,66, mas contrapartida você está comprando uma empresa pagando 70 centavos para cada R$1 que ela tem de patrimônio. Então é uma coisa interessante. Valor patrimonial da ação, a gente consegue olhar aqui que é 32,21 contra a cotação atual que é 22,66. Quando a gente olha o outro critério do Benjamin Graham, que é o dividend yield, está pagando aqui 3,7. Por que está pagando 3,7? Lembra que eu falei em um pedaço da aula aqui que o Banco do Brasil está recompondo a sua reserva para pagamentos duvidosos? Então ele reduziu o pagamento aí do dividend yield para o ano agora de 2025 e 2026. Provavelmente essa empresa só vai voltar a pagar bons dividendos aí a partir de 27 e 28. Então fica esse alerta caso você esteja observando o Banco do Brasil. O ROI dele também caiu bastante para 9,8. Por que esse ROI caiu tanto assim? Justamente porque parte do lucro da empresa está sendo destinado agora para recompor as reservas. Então é comum que esse indicador aí sofra também com relação a essas oscilações. Então vamos chegar na conclusão e você pega e diga assim para mim, Ju, eu estou convicto que eu quero investir no Banco do Brasil, porque eu confio que ele vai reverter esses números todos, apesar de algum desses números aqui não ter passado pelo filtro de Graham. Então, para você tomar essa decisão, eu vou te apresentar agora 4 perguntas que você deve fazer, não só para o Banco do Brasil, mas para qualquer empresa que você vai investir, antes de colocar R$1 sequer nessa companhia. E o que vai apoiar essas perguntas? A gente calcular
qual que é a margem de segurança para esse negócio, baseado na fórmula de Graham. Então, eu vou pegar os dados do Banco do Brasil atualizados, de 28/3, que é quando eu estou gravando esse vídeo, e calcular para você entender. É claro que lá no Fundamentos, às vezes vai mostrar um dado diferente, porque existem diferenças no tempo de exibição de dados entre as plataformas. Às vezes uma plataforma está mais atualizada que outra. Isso aqui eu estou pegando os dados nessa data de hoje no Investidor 10, porque é uma das plataformas que fazem o update desses dados aí de forma mais acelerada que eu conheço. Então vamos lá, como que a gente calcularia aqui de acordo com a fórmula de Benjamin Graham? Lousa de professor é assim mesmo, caótico. Quem chegou agora no vídeo não vai entender nada dos rabis que está aqui. Tem que começar o vídeo lá do começo para entender. Então, LPA atual do Banco do Brasil, 2,39. Quando a gente olha aqui o VPA do Banco do Brasil nesse momento, é 33,02. A fórmula de Benjamin Graham é raiz quadrada de 22,5 vezes o LPA vezes o VPA. Ju, o que é esse 22,5? Lembra que ele manda a gente pegar o quê? Um PL de no máximo 15 e um PVP de no máximo 1,5? Esse cara multiplicado por esse vai dar esses 22,5, 22,5 da fórmula do Benjamin Graham. E o valor que vai dar aqui de cálculo é 42,14. Olha que interessante. Então agora a gente tem o quê? Esse aqui seria o valor da companhia que ele pode chegar de acordo com as prerrogativas do Benjamin Graham. E qual que é o preço da companhia nesse momento? A cotação da companhia no momento que eu estou gravando aqui é 22,66. Isso nos dá uma margem de segurança do quê? 42,14 para 22,66, aproximadamente de 83%. O que isso quer dizer? Que esse preço, se for corrigido pelo mercado de acordo com os parâmetros atuais da companhia, pode sair de R$ 22,66 e chegar até R$ 42,14. Porque preço é diferente de valor. E isso é a base para a gente agora responder as 4 perguntas do método MAT, porque agora a gente tem uma referência. A margem de segurança que a gente tem aqui, de 83%, será que ela justifica ou não eu investir no Banco do Brasil? Isso não é uma recomendação, é um exercício educativo que eu estou fazendo aqui com você, frente a colocar o dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo, a 14,75 por ano? Vamos ver. E a primeira pergunta que eu tenho que responder aqui é: o que me faria perder esse dinheiro? Na renda fixa é fácil. Qualquer coisa que eu botar acima dos 250 mil que são cobertos pelo FGC em instrumentos privados de investimento, eu sei que eu corro o risco de perder. No Tesouro Selic, eu não corro o risco de perder porque eu estou emprestando para o governo. Mas numa empresa, se ocorrer uma deteriorização do modelo de negócio, uma fraude contábil, uma governança ruim, uma alavancagem excessiva no ambiente de juro alto, que é o que a gente está passando agora, uma concentração excessiva em poucos clientes ou um único produto que essa empresa comercializa, ou um ciclo desfavorável para aquela companhia durante muito tempo. Isso vai fazer o quê? O lucro da companhia cair e, por consequência, o preço da companhia acaba acompanhando o lucro. Se o lucro cai, o preço acompanha. Dependendo do que eu paguei, eu vou ter que vender depois por um valor abaixo do que eu gostaria. Pergunta número 2. Eu entendo como essa ação me paga? No caso do Banco do Brasil, que a gente está usando como exemplo aqui para o Benjamin Graham, sim. Eu sei que essa empresa vai pegar dinheiro via CDB ou outro instrumento de captação e vai emprestar para outras pessoas, outras empresas, cobrando um spread. Então, eu pego por 10, empresto por 15% ao ano. Essa diferença de 5% ao ano é o dinheiro que vai sobrar depois como lucro dentro do banco e parte desse lucro vai ser transformado no pagamento para o investidor. Outra forma de ganhar dinheiro é: se a empresa vai melhorando a sua geração de lucro ao longo do tempo, o valor da empresa também tende a buscar essa valorização. Então, essa precificação da companhia melhora. E a terceira forma de remuneração, que não é muito comum no Brasil, mas é muito comum nos Estados Unidos, é a recompra de ações. A empresa vai recompra ações no mercado, por consequência, a participação do acionista minoritário cresce dentro da companhia e tem essa valorização. Então, são essas 3 formas
que você pode ser remunerado por uma companhia. A pergunta 3 é: existem outras ações com o mesmo risco? Aí, para fazer a comparação de risco entre as companhias, eu preciso pegar companhias do mesmo setor. Então, no caso do nosso exemplo aqui do Banco do Brasil, eu vou comparar com Itaú, com Santander, com Bradesco, com BTG e vislumbrar na sua linha de negócio quem que vai estar melhor para aquele propósito que eu quero investir daqui a 20 anos, por exemplo. Por quê? Lembra que quando eu calculei o Graham, tem uma margem de segurança de 83%, mas isso pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos. E aí quando a gente divide 5, né, os 83% de margem de segurança por 5 por 10 anos, vai ver que a rentabilidade anual talvez não vai ser uma coisa tão satisfatória para colocar o dinheiro naquele momento. E a pergunta número 4 é: entre todos esses caras aqui que eu comparei, qual tem o melhor retorno? Se eu chegar à conclusão que tem outros bancos melhores que o Banco do Brasil, e aqui já um aviso importante, não estou recomendando a compra do Banco do Brasil. Você tem que investir naquilo que é o seu círculo de competência. Mas, se a gente for comparar Banco do Brasil com Itaú e tal, quem que pode me dar o melhor retorno? Essa é a pergunta que você deve responder antes de colocar o dinheiro aí na companhia. E para te ajudar nesse raciocínio, eu vou te explicar. Se essa empresa, no caso do Banco do Brasil aí, a gente viu que ela tem um PL de aproximadamente 7 e mantiver o lucro atual, o earning yield dessa companhia vai ser de 14,3%. Por quê? R$1 dividido pelo 7 que ela está gerando, 14,3%. Isso bate o Tesouro Selic. Por quê? Apesar do Tesouro Selic estar 14,75% ao ano, eu ainda vou ter que pagar imposto de renda aí de 15% se eu ficar mais de 2 anos nele. No caso do retorno da empresa, não. O retorno da empresa é um retorno real. Então, uma empresa que tem um PL de 7, usando aí esse atalho do earning yield, mostra para nós que às vezes vai ser interessante a gente colocar esse dinheiro na empresa, porque vai acabar, sim, respondendo bem para nós aí essa questão de quem está com um potencial de retorno maior, a empresa ou o próprio Tesouro Selic aí como benchmark. Mas esse é um atalho que eu uso, tá bom? Eu tô te apresentando aqui para você poder fazer a sua comparação e ver. Cara, faz sentido, não faz sentido? Inclusive, olha só que interessante. Quando os juros no Brasil estão muito altos, essa régua aqui aumenta, porque as empresas têm que mostrar para a gente que vai ter um retorno muito maior do que o próprio Tesouro Selic, senão a gente ia alocar o nosso dinheiro no Tesouro Selic ou num CDB de bancão grande AAA, por exemplo, porque o risco é bem menor do que colocar o dinheiro numa ação. Mas percebe que, se eu já tenho na minha mentalidade que a taxa de juros vai cair no Brasil nos próximos 2, 3 anos a 8%, por exemplo, se eu tenho esse palpite, então eu colocar o dinheiro numa empresa que aparentemente vai render 14,3% ao ano, parece ser um ótimo negócio. Só que não esquece de uma coisa, tá? Aqui no método MAT, eu ensino para você o quê? Que primeiro você tem que ter o seu colchão de liquidez de 24 meses. Então, conforme você vai fazendo esse colchão de liquidez, você já pode ir alocando ali entre 10% e 20% do seu patrimônio em ações, do lado assimétrico da nossa barbell, mas tome bastante cuidado. O ideal é que você prepare os 24 meses de liquidez e vá estudando as ações com bastante calma. Só assim você vai poder tomar a decisão de forma mais cautelosa, mais tranquila possível. Caramba, ufa, essa aula aqui, ela foi gigante, hein? Jubscreudo também tá cansadão aqui. Eu espero que essa aula tenha sido muito boa para você, que você tenha entendido o conceito de que margem de segurança é muito importante e que preço e valor são coisas completamente diferentes. Se eu conseguir com essa aula atingir apenas esse objetivo com você, eu já vou estar feliz. Porque a partir desse momento, você não vai cair mais nas ladainhas que o mercado financeiro fala todos os dias, não vai colocar na sua carteira de ações de investimento qualquer empresa. Vai. Agora você sabe como calcular e ver se aquela empresa está atrativa ou não, até mesmo comparando ela com a taxa de juros atual no país. E se isso foi útil para você, eu vou pedir para você se inscrever no canal e dar seu like, porque é só assim que o YouTube entende que esse vídeo foi bom para você e que provavelmente será bom para outras pessoas que também estão estudando esse tema. E mostrar para você os próximos vídeos, porque toda semana tem uma aula nesse nível aqui que você viu.
eu doando 500% da minha energia e do meu conhecimento para transformar você em um investidor melhor. Então, Deus o abençoe nos seus investimentos e te vejo na próxima aula.